que tal? Salve, salve, Telespec, como é que é? Tudo certinho, tudo belezinha, tudo tri por aí. Aqui no Olá Que Tal, com a grande força de Praia, Verão e KTO.com, onde a diversão acontece. Usa o teu código lá, o Olá Que Tal, e tu ganha até 20% sobre o valor que tu apostar. E também Fênix Centro Automotivo, bateu, amassou, arranhou. Fênix Centro Automotivo. E também, né, cara, que é assim, ó, dar uma revisão na tua caranga, é uma oficina também. É um lugar maravilhoso. Estive hoje lá, falei com o Thales, não tinha como eu entrar, Tainá, de tanto carro que tinha. Aproveitando aqui, boa noite, Tainá. Boa noite, tem que ir lá na Fênix, meu jovem. Vou ter que ir, porque me levar falam, tua nave lá. Falam muito bem da Fênix, eu vou ter que ir lá conferir. Levar porque... o teu carro lá. Mas eu tenho que falar hoje com eles... Pra pelo menos tirar uns 3, 4 carros pra eu conseguir entrar, né? Porque senão não tem como entrar. Na tua nave... Eu preciso botar o meu Celtinha lá. Deixei o carro na esquina. Não que doideira. Que doideira. Não, o Thales tá embarcado. O Thales tá demais. Que fase, hein, Thales? Coisa boa. Ele só tem um defeito. Qual? Só um. É o time dele. Ah, tá brincando que ele é deles. É deles, mas tá com a gente, né? Mas tá com a gente, então é nosso. Tá com a gente, é parceiro tá meu. Nossa, tá tudo junto. Eu posso dizer que eu vi ele pobre. Eu conheci o Thales pobre. Tá, meu? Tamo junto, e aí? Tamo junto, tudo beleza? certo? Tudo certinho. Tudo tranquilo, muito feliz hoje que a gente vai ter um grande convidado, né? Ouvi muitas vezes no rádio, acredito que todo mundo que tá entrando agora já ouviu muitas vezes ele falando de esporte. Ele que é jornalista, agora está no Twitter também, verifique o Twitter dele, tem muita coisa legal no Twitter dele, tô falando por experiência própria. Estamos aqui com ele, Kleber Gravalska. Salve de palmas, Kleber Gravalska. Obrigado, Kleber. Eu não sei se eu mereço tanta apresentação. Ah, meu, merece, tá louco. Tem umas grandes... muito. Carinho é muito bom. Não, tu é um dos grandes caras da comunicação do rádio do Rio Grande do Sul, mas sem nenhuma dúvida. Falei hoje, até tava na frente ali, no espetinho dos guris, e falei que seria contigo hoje. O cara veio assim, pá, o cara do rádio, Kleber. Então, cara, tu marcou muito na memória das pessoas e fez um trabalho glorioso. E a forma aqui do Olá Que Tal hoje é justamente isso. A nossa pegada é começar lá de trás para saber a história do Kleber, e é um jeito da gente prestar uma simples homenagem para ti, para tua carreira, que segue trabalhando. Então a gente vai fazer lá o antes e chegar até onde tu vai hoje. E para isso... Tenho certeza que vocês querem saber disso tudo. Mas é absoluta! Para isso a gente quer saber onde nasceu o Kleber Gravalska. Aqui em Canoas. Canoense? Aqui em Canoas. Mas agora é demais mas isso, agora... cara! Eu guardei essa surpresa. Eu não imaginava. É que, na verdade, tem a história do São Luís de Juí, né? Todo mundo sabe, tu é de Juí, tu é de Juí. É que meu pai foi transferido para Juí, era pequenininho. Então, quando comecei a curtir futebol, eu comecei a curtir futebol em 72, 73. E aí era a época que a soja começou a dar dinheiro em Juí. E o Peronte, que foi durante muito tempo presidente da Federação Gaúcha, era prefeito de Juí. E a maneira de se projetar era pegar o São Luís. E aí fez um baita num time do São Luís. E aí eu comecei a acompanhar aí no estádio, né, jogar bola, tudo isso lá em Juí. Então, e aí tem uma coincidência, porque eu saio de Juí e o São Luís fecha, né? Porque a soja afunda, né? A cooperativa que tinha lá, que era a maior da América Latina, faliu, né? Então os caras que botavam dinheiro já não botavam, o clube não contratou legal e era um gauchão pegado, tinha rebaixamento, o São Luís rebaixou e nunca mais voltou. Nessa época do grande da soja, o São Luís fazia frente à dupla Grenal? Não, nunca fez, né? Nunca fez, mas tinha o futebol do interior era muito melhor, né? Tu conhecia os jogadores, então o Bebeto era o jogador do Gaúcho, os irmãos Pontes jogavam em Passo Fundo, fulano de tal jogava no Brasil. Tinha não tinha essa rotação que a cada campeonato tem um time novo. Né? Tinha mais investimento naquele tempo? Eu não sei se tinha mais investimento, mas acho que os jogadores eram mais raiz, não só com o time, mas com a cidade também, né? E era muito legal porque assim, teve um campeonato onde o Esportivo ficou em segundo lugar, 79. Né? E se tu for olhar aquele time do Esportivo, tinha Valdir Espinosa como lateral direito, o Zeca Rodrigues como lateral esquerdo, o meio-campo tinha o Celso Freitas, que era da base do Grêmio, o Adilson, que era da base do Grêmio, João Carlos, que era da base do Grêmio, Luiz Freire, que era da base do Grêmio. Então, assim, quem não jogava no time principal ia jogar no interior. E tinha um outro time espetacular, que era o do Caxias, onde o Tite se criou como jogador, que era, eu não sei se era Grêmio ou Inter, mas era assim, era um monte de jogador do Inter que não eram aproveitados e que iam para Caxias.
Então, a dupla Grenal abastecia muita gente. Lógico que os jogadores queriam ir para uma cidade mais próximas de Porto Alegre, porque eram baseados em Porto Alegre. Então, o deslocamento para Ijuí, para Bagé, essas cidades mais distantes, ficava um pouquinho mais desconfortável. Mas o interior era mais competitivo, né? Eu acho que e até pela permanência e a renovação dos times, os campeonatos eram mais pegados. Lógico que terminava sempre com um Grêmio Internacional. E quando um ganhava, botava a culpa aliás, quando um perdia, botava a culpa na arbitragem. É aquela coisa que nunca mudou. Mas o interior era bem interessante. Tinha time em tudo que era lugar. Hoje, né, tu não tem tanto atrativo. Os polos reduziram muito, né? A globalização faz com que o pessoal se interesse muito mais por campeonato da Europa do que campeonato brasileiro, até porque o futebol de lá é muito mais gostoso de ver do que o daqui, né? Então, tu ficasse em Canoas até quantos anos? Eu fiquei, acho que até os 6 anos, né? Aí fui para Ijuí, voltei em 78 para Canoas, estudei no Colégio La Salle. La Salista. Né? E aí voltei e aí comecei a faculdade. Né? Já pensando no que queria fazer. Sim, aí é completamente tarado por futebol, né? Então, esses dias estavam mexendo nos meus baús lá, encontrava uma anotação de campeonato, recorte de jornal. Então, quando tu já é pequeno, tu começa a desenvolver, né, alguma coisa. E a gente estava comentando algumas pessoas que têm facilidade de memória, né? Lógico que quando tu é novinho e tu começa a praticar isso, fica muito mais fácil. Eu me lembro, como é que é o nome daquele lateral que jogou no Criciúma, na Inter de Milão? Maicon, né? Maicon. O pai do Maicon jogava em Ijuí, também era lateral direito, era o Manuel. E eu acho que, não sei, alguém da família do Maicon estava nascendo e o meu pai, ele gostava muito de um veneninho, né? Ele tinha um amigo que tinha um boteco na frente do Hospital de Ijuí, Hospital de Caridade de Ijuí. O João Bitruca era o nome do cara, né? E o barzinho era um corredorzinho, um balcão, né? E o cara fazia alguns aperitivos ali, né? E servia o trago, cerveja. E meu pai estava ali em volta. E um dia o tal do Manuel, esse que jogava no São Luís, também era jogador, estava no hospital com a esposa internada e disse, tu tá com... Né? Sabia que estava no hospital, você tá com doença na família? Disse, não, minha esposa vai ter nenê. E eu não acho que é o Maicon, né? Deve ser irmã do Maicon, alguma coisa assim. E aí meu pai disse, esse aqui é meu filho. Querendo se exibir para o jogador de São Luís, né? Você sabe tudo, da escalação do Palmeiras, da escalação do América de Natal, do América do Rio. Eu falo isso porque o América do Rio foi o meu primeiro time de botão, né? Sim. Aí eu fiquei lá, parecia um papagaio, né? Cantava, né? E sabia tudo de cor, né? E aí essa facilidade, essa bagagem tu acumula, tu não perde, né? Pô, até hoje eu sei o time de botão do América, né? Esses dias eu falei pro Ivo Wortmann, que jogava nesse time do América, né? Disse, tu tá no meu time de botão, ele só me mandou, faltou mandar longe. Isso né? A gente estava conversando, né, Kleber, antes aqui no off mesmo, e eu não tenho facilidade em memórias, eu lembro dos fatos, mas pegar um time completo do Grêmio de 17, eu já não sei se eu vou ter esse time na cabeça. Eu tenho uma boa memória assim, uma boa memória, porém curta. Eu tenho memória dos fatos. 17 pra cá, eu acho que eu lembro de todas as escalações do Grêmio. Consegue lembrar? Eu não. Mas passou disso, no caso, antes de 2017, eu já começo a dar uma titubeada, assim, porque eu tenho uma memória meio seletiva. Acho que a minha memória depende do momento, se o fato foi importante e tal. Eu tenho essa memória. Mas aí eu te pergunto, Kleber. Eu tava olhando ali na biblioteca, tem o Febre de Bola, né? Uhum. Febre de Bola, que é um livro de um cara que torce pelo Arsenal. E a vida dele, as decisões que ele toma na vida estão praticamente todas relacionadas ao Arsenal. Né? Ele é apaixonado pelo Arsenal, daí ele conta a relação do pai dele indo para o estádio, né? Que na juventude não arrumava namorada porque ele queria ver o Arsenal, então ninguém... né? E eu me identifiquei tanto com esse cara, assim, o cara conta a história dele através do futebol. Eu acho que um pouquinho da nossa vida é isso, né, cara? A gente não, mesmo que a gente não queira pegar esse rótulo de fanático, né, de alucinado por futebol, a gente tem uma paixão muito grande por isso. A vida dele deve estar melhorando agora, né? Porque agora é que o Arsenal está melhorando, de fato, né? Porque antes estava ruim, antes estava terrível. Mas qual é a escalação do América? É um time que tem um monte de gaúcho. Dentro dessa história que eu estava falando, que quem não... Rogério, Orlando Lelé, Alex, que é gaúcho, né, jogador símbolo, acho que é de São Leopoldo, se eu não me engano, Geraldo e Álvaro, Ivo Wortmann, Eduzinho, irmão do Zico, e o Braulio, né, Flecha, Luizinho e Gilson Nunes. Desses aí, o Alex é gaúcho,
O Ivo é do Grêmio, né? Da base do Grêmio. O Braulio, garoto de ouro, da base do Inter. Flecha do Grêmio. É um time muito dupla Grenal, né? E quem treinava esse time? Danilo Alvim, pode ser? Danilo Alvim, acho que é Danilo Alvim, que era da seleção brasileira de 50. Esse time é de 74. Esse time ele ganhou o primeiro turno no Campeonato Carioca. E aí foi para um triangular, acho que com Botafogo e Flamengo, e no fim acabou perdendo o título. o América do Rio de Janeiro, eu acho que nasceu primeiro do que o América do Rio Grande do Norte, né? Aí tem que perguntar para o nosso amigo Google. Além do nome, evidente, mas o emblema é muito parecido. É que tem a América de Minas também. Não, mas os dois são vermelho e branco. Por ser vermelho. Tá, então, acho que tem alguma semelhança entre os dois. E então, a criação, tu cresceste em Ijuí, bem dizer. E aí tu veio para Canoas só para fazer a faculdade? Não, é que o pai ele era meio alucinado também, né? Então toda vez que ele enriquecia, em vez de consolidar a riqueza, né, e investir, né, ele arrumava uns sócios mais sem vergonhas possíveis. E o que acontecia, né? O famoso rodízio aquele, né? Ele voltava com a mão na frente e outra atrás. E assim como ele tinha uma facilidade de perder, né, o capital dele, ele tinha de recuperar. Aí ele volta para Canoas, né? A família toda se recolhe para casa da avó aqui, né? Se capitaliza de novo. E nesse tempo a gente está estudando, né? Lógico que a gente sofre, né? A queda de dinheiro na família, mas nada que destrua a tua vida, graças a Deus, né? E aí deu para terminar o segundo grau num colégio bom, né? Fazer cursinho, entrar na faculdade aqui em Canoas. Aí tu entrasse na URGS? Na URGS deixa eu ver aqui, 85, né? Aí demorei e eu comecei a trabalhar, né? Tá, e primeiro estágio com que tu queria, assim, foi aonde? Cara, o primeiro estágio foi num jornal de automobilismo, que era a coisa mais perto do esporte possível. Esporte motor. Exatamente. Daí a gente ia para essas pistas de terra, né, para ver aqueles autocross lá, aquelas gaiolas. Os caras se matavam. Competição de moto. Teve um evento que, na época que cigarro podia patrocinar tudo, né, que era o Hollywood Supercross, em Capão da Canoa. Aí tinha o patrocínio da Keep Cooler, né, que é um vinho frisante, e capacetes Taurus, né? E aí a gente vai no sábado, eu perco o horário de ir, né? Aquelas roubadas, chove pra caramba. Aí tu pega uma carona com um caminhão, desce em Capão da Canoa, o mundo desabando, né? Onde é que é a pista? Só tá as motos. Daí eu me apresento lá, desculpa, perdi o horário, não sei o que, tô aqui. E aí chove e os caras, a gente não vai ter competição. Os caras montavam os obstáculos, a chuva ia lá e derrubava, né? E os caras fazendo aquecimento, e aí onde é que eu vou ficar? Fiquei na barraquinha do tal do Keep Cooler. E tu vai né? Gostosinho, né? Docinho. Né? Tu parece estar tomando um sorrisal com sabor, né? E vai lá. Cara, quando cancelaram a prova, disse, e agora, né? Aí, essa é uma das boas histórias do esporte motor. E depois eu sempre gostei de rádio, entrei na faculdade e abri um estágio para a rádio da universidade, que é uma rádio... que ela tem até hoje, né? Existe, é a pioneira das emissoras universitárias, que tem um perfil classe A, né? Música clássica, música erudita, né? Não é uma rádio popular. E aí tinha uma brechinha ali de jornalismo, de música popular brasileira, e ali eu comecei a praticar, a gravar a previsão do tempo, né? Pequenos exercícios assim, mas que foram bastante interessantes. Porque já era o cara claro, né? E aí, na rádio da universidade, trabalhava o Wilgo Vick, que foi durante muito tempo o principal setorista de Grêmio, né, no Correio do Povo. E aí, o Wilgo era chefe de jornalismo, alguém me apresentou, disse, esse aqui é o Wilgo, tu quer trabalhar em esporte, o Wilgo trabalha no Correio e pode te encaminhar para o estágio, alguma coisa. Daí disse, o que tu quer fazer? Eu disse, eu queria trabalhar em rádio, sempre gostei de trabalhar em rádio. Assim. Aí eu disse, então eu vou falar lá com o pessoal da Rádio Guaíba, e tu vou ver o que consigo para ti. Ele disse, estão precisando de gente, aparece lá no domingo, fala com o Luiz Carlos Oliveira. No domingo?
que era né, o domingo, tu abre os trabalhos do rádio às 10 da manhã e termina quando termina, né? Quando termina a rodada, né? E era o que tu precisava para pegar resultado, atualizar a tabela, né? Fazer contato, botar entrevista. Aí aos pouquinhos eu fui me enturmando lá. E era uma equipe muito pequena, né? Era muito pequena porque a gloriosa Caldas Júnior fechou. Isso era quando a timeline? Isso aí é 1988, né? 88. E aí acaba a Caldas Júnior, a família Ribeiro compra, né, a empresa de novo, né, tenta fazer um investimento para recuperar o que já foi, né? Pô, a Guaíba era monstruosa, tinha Ranzolin, Milton Jung, Lauro Quadros, Lazier, Rui Carlos Osterman, João Carlos... O Vianney passou por lá? O Vianney depois, né? Quando eu vou para lá, o Vianney tá lá, né? Lá. E aí eles tentam recuperar e contratam um monte de gente, né? Rogério Amaral, Marco Antônio Pereira, José Aldo Pinheiro, né? Edgar, Vianney, né? Tentando recuperar o prestígio. Daí não dá muito certo, né? Recolhe investimento, reduz a equipe. A Gaúcha com um caminhão de gente, né? E uma estrutura monstruosa. E a Guaíba com 3 repórteres, né? 3 narradores, né? E a retaguarda era o Luiz Carlos Oliveira e eu. Né? E aí começa a ter um monte de oportunidade, né? De poder fazer jogo, então fica uma baita de uma escola. E aí passa mais um tempo, tem uma mudança lá, o Vianney vira chefe, o Luiz Carlos Oliveira, que era o plantão, sai, e o Vianney diz, a partir de agora o plantão é contigo. Né? E aí eu comecei a minha carreira. Né? Que história, que história. E o engraçado é que nesse tempo todo, né, eu entro na faculdade em 85, eu fui um bom aluno na faculdade, nada de espetacular, né? Porque era tudo direcionado. Sim. Eu gosto de fazer rádio, eu quero fazer esporte, então tu tem que fazer um exercício, uma matéria, tu escreve sobre esporte, né? Faz rádio. Eu fui conseguir me formar só em 1994, porque acontecia uma coisa muito engraçada, porque no mesmo período, assim, quando surge a oportunidade de eu ser contratado pela Guaíba, eu faço um teste no jornalismo da Gaúcha. E os caras... tempo que tinha telegrama. Olha só, olha como eu sou velho. Eu tô em casa, chega um telegrama e diz, o senhor foi aprovado na seleção de jornalismo, né, para estágio de jornalismo na Rádio Gaúcha, por favor comparecer, tal dia, tal hora lá. Aí de tarde fim de semana eu fui para Guaíba fazer o plantão voluntário lá. E o Luiz Carlos Oliveira disse, a gente vai te contratar assim, assim, assim. Eu disse, cara, entre o estágio na Gaúcha, né, na RBS, e trabalhar no esporte, eu vou trabalhar no esporte. Me decidi ali, e no fim tudo acabou dando certo. Né? Tudo foi pro caminho. Eu acho que esse negócio de ter um objetivo bem definido ajudou bastante. E fazer o que gosta, né? Tem uma grande diferença, tu estava feliz no teu ambiente ali. Pô, e passando por uma experiência, devia ser legal, né? E era um outro mundo, né? Totalmente diferente do mundo do que hoje. Era muito telefone, para buscar uma informação, imagina, do jogo lá, do Sergipe, cara. Não tinha internet, não tinha celular, cara, né? Eu me lembro que tu tinha que fazer a captação de resultado da divisão de acesso, né? Tu tinha que ligar pro posto da Brigada Militar. Algumas cidades não tinha rádio, né? É sério? Sério. Daí tu ligava, eu me lembro de Igrejinha, tu ligava pro posto da Brigada Militar de Igrejinha para saber como é que foi Igrejinha na divisão de acesso. Daí, geralmente, os caras... a equipe que foi fazer a patrulha no jogo, foi fazer o policiamento, ainda não chegou. Liga daqui 5 minutos. Aí tu liga, terminou 1-0 pro Igrejinha. Quem é que fez o gol? Não sei. Aí, mas o legal é que tu vai criando assim um laço de confiança, né? E na semana seguinte os caras, gol do fulano de tal. Já sabia. Né? Daí na outra assim, perdemos, foi 2-0, um gol, conseguia já o gol do time adversário, facilitava um monte. Então essa rede de confiança, e era o que acontecia. Incrível. E uma coisa muito legal também era essa rede com os plantões, né? Porque hoje tu põe um aplicativo lá, tu ouve rádio do mundo inteiro, né? E só se tu quiser ouvir rádio, porque tá tudo, né, online ali, daqui a pouquinho dá um apito, tu sabe que tem gol, né? Tu te programa para as tuas telas para ver os gols, os jogos que te interessam.
Mas naquele tempo não, né? Então, e eram campeonatos com 10 jogos em cada rodada. Imagina como é que tu vai conseguir pegar o Campeonato Mineiro aqui. Então, tem um Atlético e Cruzeiro, tu tem que ter combinar com o cara, ó, esse jogo é importante, se sair gol tu liga, cobrar para mim, né? E a mesma coisa tu tinha que fazer para o cara em caso de um Grenal aqui, ou rodada desse. Então a gente tinha uma rede de confiança. Eu me lembro assim, era uma rádio em Santa Catarina, Guarujá, a Rádio Clube do Paraná, que era espetacular. Sim, até hoje, né? Os dois caras do plantão eram sensacionais, o Carlos Klein e o Odemar Kramer, para mim foram grandes professores, né? Eu escutava muito. E essas rádios chegavam aqui, né? A gente chegava aqui, ouvia o catarinense, ouvia Chegavam pelo AM, né? Pelas ondas médias e curtas ali, né? 25, 39, 49 metros, né? Roberto Brauner dizia tudo bem, 25 e 49 também, tudo bem pelo jovem. O jovem que está assistindo agora não tem... Pensa assim, o que esses loucos estão falando, né? E eu tô com vocês, jovens. Eu não tô entendendo muita coisa. Mas é porque agora o Kleber realmente ele desbloqueou algo na minha cabeça. Viu? Que é o pensar assim, porque hoje em dia, pô, tu pega o telefone aqui, abre ali o navegador de internet, bota ali resultados.com, tu tem o resultado de todos os jogos ao mesmo em tempo real, gol sai em tempo real. E antes não tinha isso. E o jovem está numa fase boa, Kleber, que ele está na 103.3 na Rádio Imortal. Ontem eu ouvi o jovem no FM de comentarista. Então tu imagina, jovem, tu tá no AM e assim, e o cara lá no Paraná te escutando, cara. É, mas doideira. E tem outra coisa, esse negócio de ser comentarista. Olha como as percepções são diferentes, porque antigamente o comentarista era uma autoridade, era uma sumidade. Ele falou, tá falado. Esse cara não joga nada. Esse cara não joga nada. Porque as pessoas não acompanhavam os jogos, né? Sim, tu não tinha TV, ver, né? Tu não tinha TV. Eventualmente tu tinha um jogo, né? Então quem tu conhecia? Tu conhecia o cara da tua cidade, do teu time da cidade, tu conhecia o Grêmio e o Inter e tu conhecia a seleção brasileira. Se o cara joga na seleção brasileira é porque ele é bom, né? Hoje não, hoje tu tem um scout, tu tem um acompanhamento, tu descobre jogadores porque tu começa. As informações estão muito mais. Hoje tem SofaScore com mapa de calor, é um absurdo. Exato, né? Tu tem tudo, né, mas é bem isso mesmo, tipo, a galera pra assistir o cara, ou ele ia no estádio, ou ele ficava no rádio acreditando em tudo que o comentarista falava. E que o cara falava. O Tite tem um depoimento muito, muito legal que volta e meia ele repete, porque ele ouvia o jogo, né? E depois lia o jornal, né, no dia seguinte, para ter uma percepção de como foi o jogo, como é que esses caras se movimentavam, e aí mentalmente ele começava a criar figuras de estratégia de jogo, de porte das pessoas, né? E o rádio é um veículo fantástico, né? O Lauro Quadros, ele tem a estatura que tinha o presidente Fábio Koff. Tu acha o Fábio Koff, por tudo que ele fez, um gigante, né? Mas o Fábio Koff, 1,60 m e poucos. E o Lauro o Lauro é um artista, sempre foi um artista, um cara de muito conteúdo, e ele enchia o rádio. Igualmente. E aí tem um desses jogos no interior, desce o Lauro para ir para a cabine, e o Lauro é um toquinho, né, com aquele peito de pomba dele, e tem um gauchão. Isso aí que é o Lauro Quadros, né? Porque no teu imaginário, quem trabalha no rádio com vozeirão, né, é que nem voz de telefonista. Tu acha a mulher mais linda do mundo. Não, é uma bela voz, né? Sim. Em que momento, quando que começava? Porque assim, trabalhar no rádio, como falou agora, é só a voz, né? Ninguém fazia ideia de como era a face de Kleber Grabowska. Quando que tu começou a ser reconhecido assim na rua, de olharem pra ti e falar assim, ó, tá aí, ó. Aconteceu em algum momento. Aconteceu em algum momento? A pessoa nunca te vê, mas te ouvir e falar, tu é o cara do rádio. O pior é que tem. Pela voz. Tem um episódio muito engraçado. Eu fui na casa da minha irmã e deixei o carro na rua, abri o portão, subi, busquei uma coisa, fechei o portão, né? E a minha esposa está dentro do carro. Passa um cara assim, um morador de rua, né? Sabe, digamos que alcoolicamente alterado. Uhum. O cara olha, tem um dinheirinho? Eu disse, não tem, meu chefe, não tem. Fiquei com o pé atrás, né? Sim. Situação, não vou tirar a carteira aqui. Aí o cara olha, volta, tu não é o Kleber Grabowska? Mas certeiro. Eu disse, caceta, da onde os caras sabem? Eu disse, não sou. Aí,
para, tu é? Eu disse, não sou. E depois que eu digo que não sou, não vou dizer que sou, né, cara? Aí só falta o cara dizer, pô, tu é o Kleber Grabowski, não quer me dar um dinheiro. Eu disse, não sou. Mas tu é a cara do Kleber Grabowski. E a outra vez engraçada, mas aí eu acho que já tem TV conta, isso facilita muito, né? Que volta e meia. Eu cheguei a fazer uma vez o intervalo, hoje tem o show do intervalo, né? Naquela época tinha o garoto do plantão, alguma coisa assim, né? Um garoto não, né? Porque na Globo era o Fernando Vanucci e o Léo Batista. O Léo Batista nunca foi garoto, né? E aqui na RBS é o ano que o Grêmio tem Filipão, acho que é 95. Tem o Grêmio do Filipão, campeão gaúcho, 95 ou 96, é um desses anos. Aí eu tô na... Não, é 96. É 96. O César Freitas, que era o diretor da TV, assumiu também o controle do esporte da rádio. Ele disse, preciso de um plantão, de um cara que faça o intervalo lá, que chame os gols da rodada, passe a rodada, os gols do jogo de sábado, não sei o quê. Tu vai fazer. E eu disse, tá, vou fazer. Então eu cheguei a fazer isso. Então foi a primeira vez que eu apareci na TV, mas foi um período de gauchão, assim, 2, 3 meses, e era só no sábado também, então nem era tão frequente. A TV Com é que deu a... Deu mais. Como é que foi a tua... Então tu ficasse na Guaíba, como é que foi a tua ida pra Gaúcha? Cara, assim, eu fiquei na Guaíba de 88 a 91. Aí, na Copa de 90... O Canidia, né, que acabou com o Brasil? Isso aí. O Milton Jung, o filho do Milton Jung, que hoje, o Milton, que hoje está na CBN, ele era produtor, ele era da Gaúcha, ele era da Guaíba e foi para a Gaúcha, né? Na Guaíba ele era do jornalismo, na Gaúcha ele foi ser produtor do esporte e produzia o Antônio Carlos Macedo, que na época era do esporte, fazia o Plantão Gaúcha, que era um programa de esportes, 11h30 da noite. Isso era um velho hábito do rádio, né? As últimas do dia era o Antônio Augusto na Guaíba, né? O Antônio Augusto imortalizou esse horário, né? Porque ele tinha o plantão do Antônio Augusto, 11h30 da noite, com o resumo do dia, e o Antônio Augusto dava muito furo, né? E o Macedo lá na Gaúcha pegou esse horário, né? E foi nessa característica de tentar garimpar, né? Trazer atualidade, não só requentar, né? E o Miltinho produzia o Macedo e acho que já estava encaminhado para ir para São Paulo e disse, Kleber, estou precisando indicar alguém aqui para trabalhar na Gaúcha, para produzir o Macedo. Só que naquela época tinha uma disputa muito grande entre o REC e o Macedo. O REC na Guaíba e o Macedo na Gaúcha. E os dois trocavam impropérios ao vivo no ar, né? O REC tinha um bordão assim, se trocar, se mudar pode perder, um negócio assim, porque ele esperava o Macedo sair do ar para dar o furo dele. Então era uma provocação o tempo inteiro. E o Macedo raivoso. Eu recém-casado, morando no centro, do lado da Guaíba. E eu disse, cara, eu não vou trabalhar na Gaúcha, pegar o Macedo de bronca, né? Chegar meia-noite em casa, né? Mudar toda a minha rotina. Eu disse, não, eu vou ficar aqui na Gaúcha, na Guaíba. Daí eu vi a Ney e disse, cara, tu quer ficar aqui? Eu disse, cara, eu gosto daqui, comecei aqui, eu acho que ainda não é o momento de sair, né? Lá eu vou ser produtora, aqui eu sou plantão, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu vou fazer isso. Eu vou falar com o seu Carlos Ribeiro, que era o dono da Calda Júnior, eu vou pedir para te dar um aumento e tu vai virar meu coordenador. Aí eu comecei uma outra face do meu trabalho, né? Que além de ser plantão, ser coordenador, que também é outro pepino maravilhoso, que depois então, vocês... tu disse não para a Gaúcha no primeiro convite. Segunda vez já, né? Segunda vez que ele... É verdade, Segunda vez que diz não para a Gaúcha. E aí passou mais um tempo, nessa época pré-internet, né, que tu não tem acesso, por exemplo, a um regulamento, né? Hoje todos os campeonatos têm regulamento, é só parar 5 minutos, ver quais são os critérios, quem é que passa, como é que é o do descenso. Naquela época era um passando para o outro. E tinha um campeonato brasileiro, uma Copa do Mundo Sub-20, né? Acho que era o time que tinha o Elber, né? Elber, que é centroavante do Bayern de Munique. Roberto Carlos, acho que o Paulo Nunes também. E o Brasil perde para Portugal. A única rádio brasileira que foi para aquele Mundial foi a Bandeirantes.
E aí o cara que estava que estava transmitindo era só um cara, né? Era sozinho, o cara fazia narração, reportagem, né? Porque era muito caro, né? A passagem, né? E o circuito. Naquela época, conseguir um circuito para transmitir era tão caro quanto a passagem de avião. Então era problemático. Então não podia mandar uma equipe inteira. Tu mandava só na Copa do Mundo e em situações especiais, quando um time fosse disputar final de Mundial. Então o rádio era heróico. E aí o cara da Bandeirante de São Paulo foi lá, deu uma informação errada, e isso aí, todo mundo replicou a informação errada, e isso acabou criando um mal-estar. E aí o que aconteceu? Me ligam durante a jornada, Kleber, aqui é o fulano de tal da Gaúcha, tu quer trabalhar com a gente? E eu disse, tá, mas para fazer o quê? No primeiro, né, suei, né, a bicas, o que os caras estão me ligando no meio da jornada, né, num domingo aqui, o que esse cara quer? Terceira vez. Daí, o que é isso? A gente quer te contratar para plantão, né? Opa. Aí, o que acontece? Ele diz assim, então, tá, vamos conversar. Aí, cheguei em casa, contei a história, né? A patroa disse, tá, vai lá que eu acho que vale a pena. Chego segunda-feira de manhã na Gaúcha, eu entro por uma porta e encontro o Marco Antônio Pereira, que era meu colega da Guaíba. Os dois foram chamados no mesmo dia para se apresentar no mesmo horário. E aí fica aqui, opa, o que tá fazendo? Os dois aqui, parece encontro na zona, né? O que tá fazendo aqui, né? Entrevistamos o Marcão há 2 semanas, ele não contou essa história para nós. Aí o que estava acontecendo? A Gaúcha estava contratando o Marco para o lugar do Haroldo, que o Haroldo estava indo para Guaíba, e estava me contratando para ser plantão de estúdio. E aí um não sabia do outro, tá, então fechou, né? E aí em 91, finalmente... Eu aí disse pela terceira vez ele disse sim, tá bom, Gaúcho, tá bom, eu entendi. Eu vou. Cara, e esse casamento foi 27 anos, cara. 27 anos no mesmo... 28. 28? Quase 28, quase 28. Passou de 6. Cara, é muito tempo. Copa do Mundo, Olimpíadas. Então tu fez a tua primeira Copa de 94, tu já fez... Eu fiz 90 na Guaíba e 94 na Gaúcha. Aí já a última Copa do Lauro e a última Copa do Ranzolin. Que momento, velho. O Brasil... Cara, eu lembro muito dessa Copa, eu torci muito. Eu tinha 15 anos, eu acompanhei bastante. E as informações ali já era mais fácil de conseguir, né, Kleber? Já a evolução, acho que a internet ainda, era muito longe, ainda mais perto de quando tu começou. Já tinha um grau de evolução. Né? Eu acho que em 95 a gente já começa a usar outras ferramentas, né? Só para a gente ver como a coisa era meio arcaica, assim, né? A gente tinha a famosa caixa de rádios, né? Dentro do estúdio tinha um móvel onde tu tinha antenas, né? Que tu rosqueava ali no rádio para dar um poder de captação maior. E o Jorge Estrada era o meu parceiro de retaguarda, né? O Jorge Estrada e eu. E o Estrada, ele chegava, ele produzia esportes ao meio-dia e ficava ali ouvindo as rádios da Itália, da Espanha e de Portugal, né? Então tu pegava os resultados em primeira mão, né? Na caneta ali. E aí o dia que chovia, que tinha alguma instabilidade, aqueles sinais ficavam uma porcaria, tu não ouvia nada. Aí tu tinha que esperar os telex serem rodados. Telex é uma coisa assim, meio que papiro do jornalismo, né? Aí as agências de notícias mandavam em papel, né? Através do telex ali os resultados. Aí tu ia confirmar. Ou então tu ligava, né, para uma outra rádio lá do centro do país, tu conseguiu pegar os resultados do italiano. Aí o pessoal da Bandeirantes, tem aqui, não sei o que. E tu tinha que ouvir em italiano, né? Tu tinha que manjar um pouquinho do que estava acontecendo. E o Estrada era monstro nisso aí, né? E aí vem a TV Com na tua vida e a chegada para a TV Com esse processo, porque eu lembro muito, quando tu começasse a falar aqui, tava lá, cara, a minha cabeça, ela é muito louca, a mente da gente vai, porque eu lembro muito, um beijo pro Chicão, tio do Jason, cara, era guri, na rua, nessa fase, chegava, tinha um ritual, andava de skate, ia pra casa do Jason, ia tomar uma batida de banana que a avó dele fazia com o Nescau, e tava o tio dele que chegava do correio para ver o TV Com Esportes, ligava na TV Com e o Kleber vinha com as informações do balcão que ele lá falava. É verdade, né? Cara, como é que entrou, como é que chegou o processo da TV Com na tua vida? Televisão. O esporte da TV Com começa com o Maurício e o Pedro, né? E naquela época tinha uma espécie de triunvirato no esporte, que era o Pedro, eu
o Macedo. A gente meio que fazia uma coordenação a 3, né? Essa parte de administrativa, né? De escala, de negócio, de publicar, de comunicar, de levar as broncas da reportagem dos narradores que ficavam indignados com a escala, cabia a mim. O Pedro é um cara que é meio que o homem-banda, né? Porque ele era líder de equipe, principal narrador, e um cara que tem uma chegada no comércio muito forte, né? Então, né, é um cara que encanta o cliente, né? Porque é famoso, é conhecido, né? É um cara de linha de frente, né? E tem essa facilidade de negociação. E o Macedo era um cara mais pensador, assim, vamos fazer isso diferente, quem sabe a gente faz isso, né? Um cara mais do detalhe, né? Então a gente, cada um com um perfil diferente, fechava ali uma equipe de coordenação e as coisas funcionavam. Daí, nessa parceria com o Pedro, a gente estava toda hora para cima e para baixo discutindo, como é que a gente vai fazer essa cobertura, quem é que vai, não sei o que. O Pedro, eu conversei com o Pedro, Pedro, estão implantando o esporte lá na TV Com. Eu acho que o Sérgio Boas e o Farid eram os repórteres da dupla Grenal, né? Eles ocupavam aquela bancada ali. E eu disse, cara, não tem um lugarzinho para mim com a bancada, assim, para dar resultados da... Né, Cara, era uma bancada mesmo? Era uma bancada, a redação a redação ao fundo, né? Tu não lembra disso, né, Jorge? Não. Eu sou da praia, a TV Com nem chegava lá. E aí eu transformei um quadro de informações diárias que no fim já não eram tão novas, né? Porque o programa sempre se retroalimentou, né? Daqui a pouquinho o que eu estava preparado para dar já tinha sido dado, e eu entrava quase sempre no final do programa. Daí disse, vamos fazer uma coisa diferente, vamos pegar curiosidades, vamos atender as perguntas dos telespectadores aí. E no fim saiu o Pedro, né? O Pedro não podia mais fazer esse horário. Entrou o Jader e o Maurício. E aí começou a história do carniceiro de Varsóvia, né? Que virou meu apelido permanente enquanto eu aparecia naquele quadro. Não tinha dia que eu não levava a alcunha, né? Cara, e é louco porque a TV Com, né? O Jovem Não Tem, a TV Com tinha um alcance uma audiência... Eu acho que a RBS não estava preparada para a audiência que a TV Com tinha, vou te falar. E eu já ouvi de pessoas que a gente conversou aqui que um dos motivos da TV Com não continuar é que, na verdade, ela tirava a audiência da RBS. Né? E era assim um complemento de transmissão, porque nas grandes conquistas do Grêmio daquela época, né, a torcida invadindo o campo, fazendo festa, né, os jogadores já naquela de tomar uma cervejinha, tinha que cortar a transmissão porque a Globo ou a RBS tinha compromisso de botar o Jornal da Noite. E ela tinha livre, né? E aí seria o YouTube hoje. Era só botar lá no 36 que tu tinha a continuação. Era a continuação, era outra parada. E era uma agilidade muito grande, né? Tinha um incêndio, né? Tu não podia entrar na RBS com a cobertura completa do incêndio, sequestro, um monte de coisa. A TV Com fazia plantão permanente, né? Aí fazia futsal, fazia campeonato da divisão de acesso, repercussão com muitas entrevistas de dupla Grenal. Tinha talvez uma utilidade muito grande. O né? fato do Gaúcho ser bem bairrista, assim, de querer sempre exaltar as nossas coisas e tudo no Rio Grande do Sul, acho que a TV Com, como mostrava só as coisas daqui... E ela tinha esse slogan. Ela tinha só... ela tinha esse negócio, TV Com, a TV daqui. A TV daqui. Então, acho que a galera, ela assistia a TV Com muito por ter esse sentimento, tipo assim, aqui estão mostrando o que eu vivo. Eu não quero ver a novela que está passando agora, eu quero ver as coisas que estão acontecendo aqui. Então, acho que a TV Com deu esse pertencimento, digamos, ao gaúcho. Então... Kleber, por tu gostar de esportes, eu tenho uma curiosidade que até vi hoje lá. Fazer Olimpíada é tão espetacular quanto fazer uma Copa do Mundo? O que é melhor? Depende, porque eu fui para 2 Olimpíadas, fui para a China e fui para Londres, né? Foram 2 Olimpíadas bem interessantes, né? A China naquele momento queria se mostrar como a segunda potência do mundo, então fez uma Olimpíada espetacular, né? E lógico que não mostrou o país, né? Só fez aquele mundo de fantasia que tudo que funciona. Eu quero mostrar. Mas a Olimpíada politicamente para a China funcionou, né? Concorrendo com a Alemanha, pegando a Rússia em crise, né? Deu salto de qualidade e se vendeu muito bem, né? Alguma coisa que o Brasil tentou fazer com a Copa do Mundo. As condições para trabalhar lá já eram... Não, e outra coisa, assim, tirando a internet que tu
nos hotéis tu não conseguia, né? Quando a gente chegou para fazer a cobertura, eu me lembro que tinha atentado lá, né? Grupos de protesto, coisa e tal, mas aí tu não conseguia acessar as notícias porque a internet do hotel era bloqueada. Mas dentro da bolha olímpica, do centro de imprensa, tudo funcionava. Só que nessa Olimpíada, eu era o coordenador, né? Então tu ficava e tinha um fuso horário desgraçado, né, cara? Eu me lembro aqui que o pessoal estava entrando para a sala de redação e a gente estava indo embora para dormir, né? Era 12 horas. É 12 horas, né? Então isso complicava. Então era uma Olimpíada que eu fiquei muito tempo dentro do estúdio. Então nessas poucas horas que a gente tinha para viajar, né? Para viajar, a gente tentava conhecer um pouco. Me lembro que a gente foi conhecer a muralha da China caindo o mundo, distância, cara. A gente não vai ver nada da muralha da China. Cara, mas é o único dia que a gente tem para ir, senão não vai dar. Não tinha ninguém, né? Não tinha nem vendedor chinês de lembrancinha lá, né? Nem a muralha, ela tava saindo. Agora que tava ali, né? Eu não sei se tá. Vamos testar a memória do Kleber. Tu lembra a seleção de futebol de 2008? Não me lembro, mas eu sei que o Brasil perdeu para a Argentina. Tu lembra, Gabi? Gabriel? 2008 das Olimpíadas, lembra, Juliano? Era o Júlio Batista, era o cara. Puta que... Sério? Dá uma olhadinha depois aí. Eu vou pegar aqui. Peraí que eu vou pegar aqui. Mas assim, foi uma seleção olímpica que eu não botei muita fé. Eu botei mais fé na de 2012, que tinha Neymar e Ronaldinho. Nem lembrava dessa que jogaram. Mas tem um detalhe talvez que pelo qual eu não tenho essa, que a Olimpíada são muitos eventos, muito tempo, né? E aí na cobertura que a gente fez, o Andrezinho, a seleção fez um monte de amistoso, sei lá, Tailândia, sei lá, antes de desembarcar na China. A gente meio que o Andrezinho era o exclusivo e a gente tinha um nicho que era o Zé Alberto, o Lucianinho, eu, né? Mais a equipe da 0 Hora, então era com essa turma que a gente convivia ali, né? E a seleção brasileira era meio que, assim como, né, o futebol é coisa de rico, né, e não é tratado como nas mesmas condições do esporte olímpico, que os atletas convivem, né, dividem a vida, né? Toda uma dificuldade. O futebol dentro da Olimpíada era um mundo à parte, né? E a seleção a gente sabia que era tumultuada naquela Olimpíada, então não acreditava muito, né? Tu vê, meu, 2008 já é um tempo. E Londres, o que tu achou de Londres na Olimpíada? Muita diferença em relação a... Mas aí tu já tem a experiência da primeira Olimpíada, isso, né? Isso faz tu já tem as manhas de programar, né? Tu acompanha o calendário, tu já sabe o dia que tu tem que estar ligado, sabe? Esse dia que tem a medalha, o Usain Bolt, né? Era o grande nome, sabe? Tem que acompanhar essas provas aqui, porque aqui sai a medalha, esse aqui é o cara da Olimpíada, né? Tu já tem uma manha diferente, né? Acompanhar uma Copa do Mundo, tu mesmo não estando na cobertura, tu sabe como é que é uma Copa do Mundo. A Olimpíada é um mundo bem diferente. Então, na primeira, assim, ainda mais enfurnado, 24 horas não, mas 12 horas num fuso horário dentro do Centro Olímpico, que é um estúdio gigante, né? Às vezes tu não consegue vivenciar, né? Eventualmente tu consegue ir no estádio olímpico acompanhar as coisas, mas aí na Olimpíada de Londres as coisas eram um pouquinho mais facilitadas, deu para desfrutar mais o mundo olímpico. E agora eu entendi, né? O Adams, nosso parceiro lá, ele foi para a Copa do Mundo agora, e as pessoas não entendiam, porque foi passear, foi pro Catar, foi viajar. Todo mundo normalmente quando volta de um evento Olimpíadas da Copa do Mundo tira férias, né? É trabalho pau e pau, né? Exatamente, tu tem que abastecer todos os programas. Quando tu não está ao vivo, tu tem que estar gravado, né? Eu me lembro que em Londres na China tinha um negócio muito legal, tu tinha que sacar o teu dinheiro diariamente, né? Porque eu não sei como é que era a questão financeira, né? Tu tinha a diária, tu tinha que botar teu cartãozinho todo dia e saía uma pequena pilha de notas chinesas, né? Aí o que tu não gastava, tu tinha que guardar. Então, o quarto era cheio de caixinha de meia para tu esconder, né? Tu guardava o dinheiro no meio das roupas. E no quarto tinha uma piscina, né? A gente juntou tanta nota que eu e o Lucianinho, a gente ficou num apartamento, cada um tinha o seu quarto. A gente fez uma foto, a gente pegou o nosso dinheiro e encheu a piscina de dinheiro. Lógico que a gente não encheu até a boca, mas era uma quantia considerável de notas, né? E a gente tirou uma foto que nem o tio Patinhas aqui, né? E a gente tirou uma foto. E aí, no último dia, a gente pegou aquele monte de dinheiro que sobrou,
né? Porque se a gente não tirasse o dinheiro, a gente perdia a Perdi diária. o dinheiro, então tinha que tirar. E aí foi pro banco, entrou numa fila lá, aí disse, eu quero trocar por dólares. Daí tu pega os dólares e aí tu consegue sair. Então tem algumas coisas bem curiosas a respeito do... Isso aqui é legal. da vivência. Aproveita aí, jovem, tá curtindo nosso papo, deixa teu like, te inscreve no canal, sempre com a grande força de Praia, Verão e KTO.com, onde a diversão acontece. Usa lá o nosso código OLAQUETAL e ganha até 20% de desconto do valor que tu apostar. E Fênix Centro Automotivo bateu, amassou, arranhou. Tem uma parada, o Kleber chamou a atenção do livro ali. Sala de Redação, né? Um programa que fez agora recentemente 50 anos, se eu não estou É de enganado. 71. É, fez 50 anos. Tu fez o livro, tu escreveu, assinou o livro junto com o Maiká, né? É que, na verdade, olha só como é que são as coisas. Eu vou voltar lá para mim. Vamos lá. Voltar Gol lá- do Botafogo. Voltar lá para minha faculdade, né? Eu demorei 200 anos para me formar. E aí quando eu vou para a Gaúcha, eu recupero volto para a faculdade porque eu tenho que ter o diploma, ter o registro de jornalista, coisa e tal. E me faltava o tal do TCC, que na época nem era TCC, era monografia. Daí eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer de monografia, cara? Eu tenho que ser objetivo aqui. Aí eu pensei, cara, ninguém escreveu a história do Sala de Redação. Naquela época o Sala de Redação tinha o Rui, o Lauro, o Kenny, Santana... Olha o né? time. Ah, Olha o que time. seleção. Marcília, Olha- Cláudio Cabral, né? Caralho, Era um baita de um time, né? Bah. E isso que não era o número um Número um, do Sala. mas ele foi um dos top 3. Mas com certeza é um que ficou na memória do pessoal. Aí eu comecei a escrever a monografia sobre o Sala de Redação. Terminei, né? Ganhei a nota máxima e o meu orientador, que era o professor Mário Rocha, disse, cara, teu trabalho é muito bom, tu tem que transformar isso num livro. Eu disse, tá, beleza, tchau e benção, eu me formei, que livro o quê? Né? Aí passou um tempo, tinha um escritor que era o José Coiro, que estava enchendo o saco, que eu quero escrever o livro sobre o Sala, quero escrever o livro sobre o Sala. Daí o Ranzolin disse, Coiro, vamos fazer o seguinte, tu vai escrever o livro, mas tu vai dividir com o Kleber. Então, tudo que tu precisar, tu escreve, tu fala com o Kleber, e aí a LPM publicou o livro do Sala de Redação. Mas era um livro num formato diferente, que era um livro de depoimentos, era um ping-pong, né? Aí a gente pegava as pessoas do Sala, que passaram pelo Sala, desde o Cláudio Brito, né, até o Renato Marcília. E o Coiro tinha uma coisa muito legal, que ele conseguiu, antes de ter autorização para escrever o Sala, ele entrevistou o Oswaldo Rola. Então ele tinha uma entrevista inédita do Oswaldo Rola contando a história dele. O Oswaldo Rola foi um nome emblemático na história do Grêmio, lá de 1930, 40, né? Foi contemporâneo do Eurico Lara e foi treinador do Grêmio. Foi ele que criou esse DNA gremista, né? Porque teve uma época que o Cruzeiro de Porto Alegre fez uma excursão, foi o primeiro time a excursionar pela Europa. Jogou até com o Real Madrid. E a excursão era assim, tu para nessa cidade, o empresário está conseguir um jogo lá no outro país. Aí tu passa uns 2, 3 dias acampado lá no hotel, daí outro dia tu pega um avião, e não era essa facilidade que é viajar em termos de número de voos, coisa e tal, tudo uma coisa programada assim. E o Foguinho, o Oswaldo Rola, descobriu que tinha numa cidade um seminário, eu não sei, um seminário, não me lembro qual era a cidade, mas a delegação estava hospedada lá, um seminário sobre a aplicação da educação física no esporte. Uma novidade para a época, né? E aí a ideia é assim, tu tem que transformar os teus jogadores em pessoas com robustez, né? Tu tem que fortalecer os músculos, não sei, os princípios da educação física. E o Foguinho foi um pioneiro, porque o futebol é extremamente amador aqui. Muito. E ele introduziu a preparação física, aquele negócio de carregar pneu, subir as arquibancadas do Olímpico com o colega nas costas. Os caras do Grêmio eram uns gigantes, né? E o Foguinho determinou assim, ó, como é que é o time do Grêmio, como é que é o time ideal? São quatro defensores altos e fortes que ganhem divididas, um volante de marcação, um que auxilie, que seja o meia, e o terceiro homem é aquele refinado que ele dizia que era o tocador de violino, né? 2 extremos velozes
e um centroavante de referência. E esse é o desenho tático do Grêmio histórico dos anos 50. Então o Foguinho... Que é igual hoje. Que é igual hoje, de passagem. Mas são esses princípios que moldam o futebol do Grêmio durante muito tempo, até que o Renato e o Roger ali fazem uma coisa diferente, né? Dizem não, é verdade isso, né? O estilo que o Renato introduziu, né, no Grêmio campeão da Libertadores eu acho que é a única coisa diferente que o Grêmio tem desde o tempo do Foguinho. Tá, isso é só para contar a importância do Oswaldo Rola. E o Coiro tinha a entrevista do Foguinho, inédita, e o livro foi um sucesso na Feira do Livro, né? E acho que serviu para muita gente conhecer a história do Sala. Aí passa, né? Passa tempo. O Sala está fazendo 45 anos em 2016, né? E eu disse, o Sala está fazendo 45 anos e o professor Rui já estava largando, né? Já largou. Eu disse, cara, 45 anos. Eu disse, eu acho que eu vou pedir autorização para atualizar aquele livro do Sala. Daí o Ciro Martins, que era o chefe de jornalismo, disse, cara, por que tu não faz um livro diferente e conta a história do Sala? Porque aí já tem um Sala com o Pedro no comando, um Sala mais interativo, que é completamente diferente daqueles do tempo do Rui e do Lauro, que eles odiavam que interatividade, o ouvinte é para ouvir. Que o produtor chegasse com uma retificação ou com um conselho de ouvinte, né? Não. Vocês escutam, deixa quem sabe aqui é a gente. Uma curiosidade de sala de redação. Naquele programa histórico da briga do Kenny com o Paulo Santana, tu estava? Tava. Depois eu conto essa história. Então, aí, quando o Sala faz 45, eu disse, vou atualizar o livro que eu escrevi com o Coiro, né? O Coiro já tinha falecido. Aí o Ciro disse, não, faz diferente, conta a história do Sala, do princípio, que aquele livro é só entrevista. Daí eu disse, tá bom. Aí eu chamei o Júnior Maicá, o Maicá e a turma do Bairrista estava fazendo o Sala 300, né, a interatividade, né, com o início das lives, né, botando na internet, fazendo interativa, né, coisas que nunca tinham sido feitas. Eu disse, Maicá, vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse livro. O Maicá ficou feliz da vez. Tá, o que eu faço? Tá, tu conta o Sala depois do Rui, né? Que é essa ideia de um Sala interativo, né? Tu conta daí em diante que eu conto para trás. Eu pego lá do Cândido Norberto. Ajudou. Né? E aí ficou muito legal o livro, né? Ficou bem bacana e eu acho que a gente conseguiu juntar as pecinhas, né? Entrevistou praticamente todo mundo, só não entrevistou Paulo Santana. Porque quando a gente começa a fazer o Sala, a gente tenta correr contra o tempo, porque o Santana já começa a ter aquela sequência de internações, né? E a gente não encontra mais o Santana lúcido, e aí a gente recorre a depoimentos de jornal, entrevistas de outras pessoas que cedem material, e junto com o livro que a gente escreve, a gente faz um documentário, né? O livro tem duas versões, só o livro e o livro com... E deu um trabalho? DVD. Deu. E o pior é o seguinte, a gente conseguiu um monte de imagem legal na RBS e a RBS não liberou pra gente. E aí quando libera, a gente já está com o roteiro tudo todo montado já. tudo pronto, né? E aí a gente meio que racha a equipe. A gente brigou um tempão para conseguir imagens inéditas da TV. Seria o ideal, né? Que ninguém vai ver, porque essas imagens vão ser perdidas e daqui a pouco ninguém vai saber quem são as pessoas que estão ali. E no fim, eu acho que coloca uma ou duas, não ficou tão legal. É uma grande forma de homenagear, né? Mas é um grande trabalho. Parabéns. Eu quero voltar agora à pergunta que o João estava fazendo antes, que é a discussão lendária, que é lendário mesmo, do Paulo Santana e do Kenny Braga. E eu estava escutando, cara. Eu não estava escutando, eu recebi depois. O meu pai falou, eu lembro disso, meu pai tinha comentado comigo. Aí eu falei, não, acho que isso não pode ter acontecido. O Paulo Santana é malucão, mas ele não ia, né, discutir assim. O mais legal antes do programa começar, o Kenny entra bufando, né? Tinha um bar do seu Gilberto ali, né? Que era um lugar que era uma recepção da rádio que virou uma espécie de cafeteria. Aí tá o Guerrinha tomando café, chega o Kenny do elevador do lado, meio que bufando, e o Guerrinha diz, aqui é aquele jeito do Guerrinha. Ó,
Na manha. Vai na manha, vai na Vai manha. A gente ganhou um monte de tempo, agora é a vez deles. Não te atira. Não te atira. O que é isso? Pode deixar comigo. Aí o programa começa com o Cacalo. Bah. Né? O Cacalo vem, né, e bota o bicho na mesa lá e... E o Kenny se mordendo, se segurando. Aí eu acho que o Kenny vai fala alguma coisa, o Santana já pega a palavra, né? E aí um se atravessa com o outro. Aí foi aquilo, né? Aí foi ladeira abaixo. É a tua mãe, não sei o que, cala a tua boca, não sei o que. E aí baixa a direção, né? Baixa a direção e tira os caras do estúdio. E aí o Pedro sabe, vamos pro comercial, aquela, né? Opa! E ali é a última participação do Santana na história da Rádio Gaúcha. Caralho! O Kenny meio que se recusa a sair do estúdio, né? Meio que encara o Silas, que ele tá pensando em me tirar do estúdio, não sei o quê. Aí depois ele percebeu o tamanho da cagada que ele fez, né, cara? Aí acho que não sei se volta, os dois são suspensos e encerra o ciclo do que o Kenny ainda depois assina aqueles contratos assim, durante algum tempo tu não pode mais, né, tu não pode ir para outra, aliás, durante algum tempo tu não pode assinar contrato com outra rádio, né? E o Santana sai do ar definitivamente. Desde aquele dia ele não... Nunca. Tu lembra a data disso? Cara, O ano? É o Grenal que o Grêmio ganha de 4-1, né? Foi 2014. 2014. Foi 2014. Eu acho que é outubro de 14 isso aí. A tua mãe, ô filha da... Aquele dia foi... Cara, é um dos maiores barracos da história do rádio. E é curioso, né? Porque Mas tem outros bem Tem uns interessantes. cabeludos? O do Davi também, né? É, o Davi, tem um do Grêmio, o Grêmio que perde o título pro Ajax, porque naquela história de tu não ter o acompanhamento sistemático das coisas, né? Tinha uma época que o Adilson, o capitão Adilson, ele gravava os jogos do Ajax, não sei de onde ele tirava os jogos, em videocassete, e ele era uma espécie de monitor do Filipão, e mostrava só, tá aqui como é que o Ajax joga. E se criou a ideia de que o Ajax era um baita de um time. Até hoje eu odeio o tal do Kluivert, aquele, eu acho que um tremendo no enganador. Sim. Mas os caras diziam que o Ajax era imbatível, que ninguém podia bater o Ajax, não sei o quê. E a gente viu o jogo do Grêmio, né? O Grêmio só perdeu aquele título porque o juiz olhou pro telão e expulsou o Rivarola, né? Sim. Aí o Grêmio vai pros pênaltis e os caras que nunca erraram pênalti perderam. E aí o Santana enlouquece com essa ideia. Diz, porra, vocês ficaram o tempo todo dizendo que esse time é imbatível. Que time, não sei o que, essa imprensa, não sei o que. E o Rui, né, que era um cara que defendia que o Ajax era um baita num time, se ofendeu. E aí começaram a bater boca, porque tu é isso, que tu é aquilo, não sei o que. Já foi pro pessoal já. Aí o professor, durante algum tempo, foi chefe de jornalismo da Folha da Tarde, que era um jornal da Caldas Júnior, né? O Correio do Povo saía de manhã e o Folha da Tarde, como o nome já disse, saía de tarde, né? E aí o Santana ofende o professor, e tu que faliu a Folha da Tarde? Aí o professor enlouqueceu, né? Mas o Santana é maluco. Santana era. E era peso pesado, demais, né? né? Era peso pesado essa briga aí, né, cara? E aí o Rui disse, Porto Alegre! Aqui em Porto Alegre ficou o Belmonte e o Cabral, e os Belmonte fazia assim, com vocês, eu nem vou me meter aí, né? Cara, aí foi grandes feio, figuras. cara. Então tu pegasse, né, Kleber, na Gaúcha, tu pegou toda essa geração que fez grande história do rádio e tu também participou já da renovação da Rádio Gaúcha, né? Eu tenho alguns méritos, tenho ônus e bônus nessa história, mas é legal porque eu comecei a renovar através do trabalho de estagiário também, né? Então, Luciano Périco, Alexandre Pretzel, Jader Rocha, né? Henrique Marques, o Chico Garcia, todos esses caras foram... Ó, vamos fazer aquele O é Nosso é deles, o Lucianinho é deles, o Jader Rocha é nosso. Chico é nosso. Chico é nosso, muito nosso. Chico, eu quero bater um papo com ele. E depois, além dos estagiários, né, essa seleção, essa garimpagem, né, porque a Gaúcha era uma rádio muito poderosa, né, e é engraçado também a maneira como a rádio se transforma, porque quando eu trabalhei 3 anos na Guaíba, meu planejamento foi trabalhar 3 anos na Gaúcha e vou para uma rádio maior. O meu desejo era trabalhar no centro do país, porque naquela época as grandes rádios eram Bandeirantes, Globo, E Rio... o Pretzel, ele foi dali, mas não, ele foi dali pra Band, que depois que ele foi pra Band de São Paulo. Na verdade, parece que tinha uma oferta para o Cristiano Silva para ir para São Paulo.
Aí o Cristiano, a última... Eu não sei se é verdade, mas é o que eu ouvi. O Cristiano Silva, a última hora, disse, cara, não vou poder ir porque tem um problema familiar, alguma coisa lá. Disse, deixou a vaga para o Pretzel pegou e, né, e decolou, né? E nessa época também a gente discutia também, volta e meia, o Lauro se aposenta, tu tem que trazer comentarista, tu tem que contratar o repórter, né? Daí tu começa a observar o pessoal da concorrência. Então, volta e meia, tu vai só, esse cara é bom, né? Traz aqui, né? A RBS com o dinheiro que tinha, ia lá e fazia um time. E aí tu não vai... Dificilmente tu vai E contar... diferente de ti, os caras não vão dizer não na primeira. Tu disse 2 não pra Gaúcho. Os caras não dizem não. E aí a gente tem ali Gabardo, Gamba, Andrezinho, né? Trouxe o Alano de Santa Catarina, né? O Alano, tu sabe que isso aí é uma particularidade, cara. Onde é que eu ouvi a narração do Alano esses dias, cara? Mas era num canal muito aleatório e eu me pergunto... Era no nosso futebol. Nossa, Copa do Nordeste. Isso aí. É meu colega. Muito bem lembrado. E eu pensando, cara, é um cara que podia estar num grande... Não, nada contra o nosso canal, mas é um cara que podia estar num grande veículo top como ele já teve. E essas coisas que a gente não consigo entender, porque é um baita narrador, modéstia à parte, eu acho ele muito bom narrador. Nesse negócio de ficar... Teve uma época que o Pedro ficou meio goiaba. Deu uma bactéria, alguma coisa que afetou a dicção. E bateu um pânico na RBS, né? Pô, como é que a gente vai sobreviver sem o Pedro? O Pedro, né, voando, né? E o Pedro tava meio lá, né? As pessoas que visitaram ele no hospital disseram assim, o Pedro não conseguia concatenar a fala, né? E é uma situação preocupante, né? E aí precisa de um tratamento, de uma recuperação, e graças a Deus o Pedro recuperou. Mas nesse período se discutia lá o que vai ser da Gaúcha sem o Pedro. Aí me deram uma missão de garimpa alguns nomes que tu acha que possa serem apostas. Às vezes, cara, um cara que eu acho muito legal que a gente poderia ouvir, só que não é daqui, é o André Henning, né? Aí ninguém gostava, ninguém ouvia, né? E o André não tinha a dimensão que ele tem hoje. Até convidei o André para almoçar aqui em Porto Alegre, lógico que ele pagou a passagem, ele tinha ele trabalhava num canal aí, ele trabalhava na Transamérica como repórter, como narrador no rádio, né, e começou a fazer narração daí ele tinha que fazer alguma coisa no interior, eu disse, cara, tu tá vindo para o Rio Grande do Sul, vem aqui em Porto Alegre, vamos conversar, daí eu disse, cara, o que tu acha, não sei o que, eu disse, cara, trabalhar na Gaúcha, né, meu sonho, não sei o que, mas aí não quiseram levar adiante, não gostaram da indicação e graças a Deus o Pedro se recuperou. E o Alano eu fazia rádio escuta na CBN de Santa Catarina, né? Com som limpinho. Eu disse, cara, esse cara é muito bom, muito bom, muito bom. E eu indiquei ele pro Ciro, né? Acho que o Zé Aldo foi para Guaíba, assim, a gente lá na Gaúcha estava precisando de um outro narrador. Eu disse, cara, tem um Alano aqui que é muito bom, não sei o quê. Daí o Ciro ficou assim, não sei o quê. Aí o Ciro foi para Santa Catarina. E aí chegou um outro, acho que o César Freitas voltou para ser o coordenador de esportes. Eu disse, pá, César, contrata o Alano. Eu disse, tá, vamos lá. E aí o que aconteceu? O Ciro foi para Santa Catarina e disse, não, o Alano não sai daqui. O Alano não sai daqui. Passa mais um tempo, volta o Ciro pro lugar do César. Sim, o Alano veio para cá. Daí trouxe o Alano para cá. E o Alano, ele era o Pedro, o Marco Antônio e o Alano. Ele era terceiro narrador, então ele não pegava grandes jogos. Onde ele brilhava era na TV, né? E ele tinha assim uma visão não tão bairrista como nós naturalmente temos de Grêmio Inter, só Grêmio Inter, né? Pela vivência em Santa Catarina, ele é acostumado a curtir um pouco mais de Flamengo. Então, quando falava em Flamengo, ele e o Marco Antônio dividiam o plantão gaúcha, né? Faziam uma dobradinha na parte do esporte. O Marco Antônio enlouquecia, disse, cara, quer de Flamengo, não sei o que, tem que falar de Grêmio. Cara, o Marco Antônio tem pavor do Flamengo. A gente abriu o nosso podcast aqui, né? Ele começou cantando Real Madrid, pode esperar. Foi justamente no dia que o Flamengo perdeu pro Al Hilal. Então, o Marco Antônio, ele já realmente, desde a época do Alano, ele não suporta. E é legal essa vivência, essa história do Alano ser de Santa Catarina e ter narrado os jogos aqui do Rio Grande do Sul, porque realmente... aqui no Rio Grande do Sul, e depois vou te fazer essa pergunta, aqui no Rio Grande do Sul, tu é um ou outro. Então, quando vem de fora e não tem
a gente já sente uma imparcialidade maior na narração, né? Dito isso, canta um trechinho do teu time aí, do hino do teu time. Não me lembro como é que é. E Juiz. Não, o hino do São Luís é muito ruim. É muito ruim. E outra coisa, eu sou ruim de hino, cara. Eu tenho um time de futebol que é o La Barca, né? Faz 200 anos que eu tô tentando fazer uma frase, um mote para alguém fazer o hino. Nem isso sai, cara. Nem isso sai. Então tu participou dessa remontagem aí que foi lá, né, Kleber? Tava indo tudo muito bom, tudo muito bem, 27 anos. Aquela coisa vamos falar do nosso amigo Beijo, Paulo Brito, ele meio que pressentiu a saída dele da RBS, ele via que estava acontecendo alguma coisa. Tu sentia que estava acontecendo alguma coisa ou foi uma coisa que chegou para ti de surpresa total? Não, primeiro assim, ó, as pessoas, pô, tu foi, né, um nome histórico, do cara que trabalhou no plantão, né, ficou famoso como plantão, mas paralelo a isso, eu fazia a coordenação de esportes, né, e que era uma coisa muito desgastante. O que é o coordenador de esportes? É o cara que escala o setorista de manhã, né, se amanhã tem treino do Grêmio, vai fulano de tal, e de tarde vai fulano de tal. Daí o repórter que está escalado de manhã diz, mas amanhã eu não posso porque eu tenho que levar minha mãe no dentista. Diz, então tá, então... E isso meio que quebra a tua escala, porque tu tem que dar uma folga para cada um, então tem um negócio de planejamento. Tá, tem jogo do Grêmio com o América de Natal, Copa do Brasil. Quem é que vai? Sabe? Vai fulano de tal e vai fulano de tal. Aí o narrador já faz Natal, desce para o Rio de Janeiro que o Inter joga no final de semana. Então tu tem que fazer toda essa estratégia. Aí tem outra coisa que se chama custos, né? Tu não pode pegar para cada viagem, né, vai e volta. Tenta fazer a composição, o que é mais barato. Deixar o cara dormindo 2 dias no Rio e voltar só tu depois. Tinha que cuidar de toda essa parte. Né? E aí, depois é que começam a chegar os agregados. Aí tu tem que fazer folha de pagamento. Os caras não batem o cartão ponto. Tem que justificar que naquele dia o Grêmio teve reunião do conselho deliberativo, o cara ficou até tarde e quando terminou foi para casa, não voltou para a rádio. Bom, era uma missão. E tudo isso tu tinha que fazer as tuas anotações, a tua atualização de tabela, a tua preparação para jornal. Então eram funções paralelas, né? Lógico que o salário valia muito a pena, mas tu te desgastava. Desgastante. E à medida que tu vai passando, tu já não tem mais o mesmo vigor, né? Tu precisa um pouquinho mais de descanso. Aí teve lá um desgaste que disse, precisamos de um comentarista. Daí o Ciro Kleber, tu é um cara falante, tu é um cara bem articulado. Lembro! Tu é um cara bem articulado, Lembrei, coisa e tal lembrei. dos caras. Daí eles assim, e aí tu não precisa mais ser coordenador de esportes. Eu disse, olha só. Glória. Não vão mexer no meu salário. Eu disse, não. E outra coisa, eu vou sair do estúdio. É a oportunidade de fazer uma Copa do Mundo. Aí eu disse, tá, vamos fazer. Só que tu viveu a vida toda como plantão de estúdio, tu sabia de cor e salteado, né, cara? Tu não precisava nem ter o papel que tu já tinha de memória, as informações, coisa e tal. Tu era uma referência naquilo que tu fazia. Eu disse, cara, mas vamos fazer diferente. Aí tá, fui fazer o trabalho de comentarista. E aí acontece uma outra coisa também, né? Que aí começa a junção da rádio com o jornal. Aí tu tem que trazer as pessoas do jornal para o rádio também, fazer uma interatividade. E o rádio meio que perdeu espaço, né? Então, se tu olhar hoje a equipe da Gaúcha, são 3 comentaristas que são do jornal. E tu já tem um tempo de casa, tu tem um salário alto. Então eu já sabia, né? A minha mulher dizia assim, tu sai de casa feliz, né? Sai cantando, contando piada, não sei o que, tu chega bufando, brabo, não sei o que. A rádio não está te fazendo bem, né? E tu vai percebendo que tu vai te desgastando, vai te desmotivando também. E quando tu já não participa mais dos grandes eventos, tu percebe que perdeu a relevância, né? Isso, digamos assim, que pro anímico interfere. Então, faz o que vocês quiserem aí que tá tudo bem. Mas eu já sabia, né? Já sabia pelo tempo de casa. E assim, tem uma coisa, quando sai o Luiz Henrique Benfica e o Luiz Henrique Pires, aí eu disse, cara, mas... A saída dos dois já foi eu disse assim, cara, mais mais um pouquinho sou eu. E tinha uma coisa muito engraçada, né? Porque naquele período eles fizeram assim 2 grupos de feriadão, né? Tem um feriadão aqui e o feriadão da Páscoa. E eu disse, brincando, mas, né, dentro da realidade, disse, deixa eu pegar esse feriadão porque no outro eu não vou estar, né? E dito e feito, né? Lógico que tu não quer sair, né? Tu tem compromissos, tem que pagar tuas contas, né? Mas eu acho que
que era uma morte anunciada. Não, mas na Gaúcha lá, isso aí eu digo, tá lá na história, é o maior plantonista da história da Rádio Gaúcha é o senhor Kleber Grabowski, que aí, como tudo continua, a vida vai, as coisas continuam. E a tua saída da Gaúcha, esse processo, sair da Gaúcha de um lugar, cara, 28 anos é um tempo... É muito tempo, né? O pós-saída ali... A gente acha que não tem vida, né, fora da RBS. Tu ouvia rádio? No início, não. No início, não. E quando eu voltei a ouvir rádio, eu não ouvia a Gaúcha. Né? Dava um mal-estar, mas isso passa com o tempo. Eu sabia, né? E aí tu começa a ouvir as outras rádios, e às vezes tu começa a pegar simpatia por alguns profissionais. Aí, aqui eu ouço, esse horário eu não gosto. Né? Porque antes tu só ouvia a Gaúcha, tu passa o tempo todo ouvindo a Gaúcha porque tu tá lá dentro o tempo todo, né? Aí tu começa a fazer a tua seleção. E aí acontece o seguinte, essa história de tu ter um monte de amigos e lançar um monte de gente através dos estágios te faz uma relação muito forte. Aí um desses estagiários, né, chamado Henrique Marques, que durante algum tempo foi analista de arbitragem na Gaúcha, ele estava trabalhando na CBF, na TV da CBF, e disse, Kleber, que pena que tu saiu da RBS, coisa e tal, eu vou te ajudar, cara. Então foi um cara que me deu força, não sei o que, bababá. A CBF está pazendo acompanhamento do futebol feminino, a gente precisa de uma equipe aí em Porto Alegre, tu consegue montar uma equipe? Consigo, né? Aí eu pedi, eu estava pensando no narrador, me lembrei do Ramiro Ruxo, né, que trabalhava na Ramiro. Aí o Ramiro disse, Ramiro, é assim, a CBF vai transmitir um jogo do, acho que é Inter Esporte, na PUC, lá precisa de um narrador, tu vai? Disse, pô, não sei o quê. Passou mais um tempo, a gente fez o jogo, o Ramiro, na semana seguinte, Kleber, tu me abriu uma porta, eu quero te abrir outra. A gente está fazendo transmissão do futsal. Tu topa? Eu disse, não estou fazendo nada. Paga? Paga, então vamos embora. Vamos embora. Aí a gente começou a fazer transmissão do Campeonato Gaúcho de Futsal. A gente fez lá uns 2, 3 jogos e a qualidade da PW, que é a mesma que faz as transmissões dos jogos aqui do Rio Grande do Sul, para a Sport TV, para a ESPN, quando a RBS não manda o caminhão, é a PW que faz. A PW com a estrutura maravilhosa e a qualidade que tinha. Chegou na TVE, né, botou o jogo deles antes era só streaming, né, no site da Federação Gaúcha, depois botou na TVE e na TVE virou para TV Brasil, né? E aí o futsal daqui virou assunto nacional, né? Beleza. Daqui a pouquinho o pessoal da TV Brasil comprou os direitos da Liga Nacional de Futsal, né? E a PW transmitindo, e botou o Ramiro, o Choco e o Kleber transmitindo. Pô, legal. E aí lá pelas tantas, o Caio Klein, que era o gerente da TVE, trabalhou comigo na Gaúcha, né? Ele precisou de um coordenador para FM Cultura. Daí ele disse, cara, tu tá afim? Disse, pô, FM Cultura é uma rádio histórica, emblemática. Eu acho assim, né? Tem aquele ciclo de rádio continental, Ipanema, e eu acho que é o que resta uma ali, ligação né? é FM Cultura. Disse, cara, é uma rádio que tá no meu coração. Uma rádio 107.7. Exatamente. É uma rádio que tá no meu coração. Pô, acho legal. E aí fui lá para a TVE, para a FM Cultura, né? E paralelo a isso, lógico que tu não vai abandonar o futebol e o teu métier, né? Começaram a aparecer outros convites, o pessoal do Bairrista, né? Aí que eu ia te falar do Bairrista, né? Trabalhei lá com o Edu e o Maiká durante muito tempo, né? Tem até aquele jogo do Grêmio e Flamengo, eu, o João Antônio, o Maiká e o Serra fazendo o jogo lá, o Grêmio leva um sacode, toda hora as pessoas tiram sarro dessa transmissão. Fiz um monte de campeonato gaúcho, de divisão de acesso com o pessoal do Bairrista, e aí o mesmo Henrique que me convidou para fazer, ele está na direção do The Esportes, de outros canais lá, né? Daí ele disse, aqui ó, vem cá que eu arrumei uma outra coisa para ti. Então hoje tem essa oportunidade também de trabalhar no nosso futebol, em coberturas de campeonatos que eu nunca imaginei fazer, né? Campeonato goiano, Copa do Nordeste, né? E projeção para frente, assim, o que tem durante o ano na parte de futebol, assim, no nosso futebol, o que ele vai poder transmitir? Possivelmente Série C do Campeonato Brasileiro, né? Porque tem uma parceria deles com o DAZN, né? Sim. Então, o sinal vai para os 2 canais, mas aí com cada canal com sua equipe, né? É a 30 Esportes, é um canal que é a estreia deles como canal,
né? E já com 4 competições. Então, Pô, show. o resultado já está sendo muito interessante, né? Muita gente que estava no DAZN, como o Andrei Campos, como Sim. o Alano, já está nessa equipe. Então, é uma coisa que está ganhando uma dimensão bem interessante. Né? Bah, eu fico mega feliz de te ver assim, fazendo o que tu gosta. A transmissão da Copa do Nordeste deve ser muito legal de fazer, porque os times do Nordeste têm torcidas muito apaixonadas Lampions pelos times. League, eu Não, acho e a pelo Copa futebol. do Nordeste faz um bem enorme para o nosso futebol e principalmente o de lá, né? A transformação do Fortaleza passa por passa isso a aí, prova né? disso. Passa pela chegada do Rogério Ceni, pelo presidente, mas também, né, por uma competição que cresce de nível. Tem times que a gente não, né, que nunca deu bola, mas de repente o Sampaio Corrêa é um time que está em evidência, nunca a gente parou para pensar no Sampaio Corrêa. Futebol de Alagoas é um futebol que cresce muito e tradicionalmente o futebol do Nordeste é Pernambuco contra a Bahia, né? É a dupla Bavi contra Sport, Tanto né? que o Sport tem um slogan, né, de ser o maior time do Nordeste, né? E agora a gente vê um Fortaleza, pô, o cara 2 anos seguidos está indo para Libertadores, cara, né? Tem muito time grande que não consegue, e um ano o Fortaleza vai 2, cara. E o Fortaleza ele começou muito mal o Campeonato Brasileiro ano passado, tava figurando ali entre quase assim, tipo, quase entrando na zona de rebaixamento, se não entrou, e aí terminou o campeonato com vaga na Libertadores. Então... E tu tem um treinador como o Vojvoda, né, que ganha um monte de oferta e o cara não larga, né? É porque tem coisa boa. Tem coisa boa. Kleber, na questão de rádio, para a gente encaminhando aqui o nosso encerramento, mas essa história maravilhosa tua, eu até hoje, a gente, como o Tainá falou, a gente acha os foda e tal, mas eu acho que nós, gaúchos aqui, a gente tem uma qualidade da questão da qualidade do rádio, né? E tu como coordenador de rádio de um grupo que era, e tu é hoje coordenador, eu acompanho os guris, brinco, me chamo de punheteiro de rádio, escuto muita rádio. E eu tenho os fetiches loucos de tomar banho, eu vou escutar, que nem eu fui escutar o Flamengo e... Foi agora, e o Del Valle. Tava tomando banho, peguei e botei na Rádio Tupi. E aí eu vejo a Rádio História, mas é massa. Né? Não, mas só concordar comigo, é maluquice tomar banho ouvindo a Rádio Tupi. Cara, mas eu gosto de rádio. Se fosse a Globo ainda tudo bem. Não, é pra ver. Mas até a própria Globo, cara, é um mundaréu de vinhetas, é muito poluído, isso que eu ia te falar, cara, é uma poluição. E a gente escuta nossas rádios aqui, é uma coisa mais limpa, é tradicional, o locutor, o comentarista. Sabe que essa é uma briga que eu tive durante a Copa com a minha esposa, né? A gente bota as narrações aqui é uma rádio muito comercializada e com texto ao vivo, né? Então o jogo está toda hora parado. Aí chama o repórter de torcida, chama o comentarista, e a bola rolando tu não vê, né? Aí eu disse, bota na Bandeirantes. Aí tu pega aqueles narradores que tem um pique de narrador de jockey, né? Cara, o Ulisses lá é E aí eu achei que a minha esposa não gostava de ouvir as rádios de São Paulo pelo ritmo de narração. Eu acho muito legal esse pique de bola rolando, babá. Daí ela disse, não, eu não gosto das vinhetas e do brilho, porque eles botam um reverber assim, tu vai escutar o garotinho narra do mesmo estilo o tempo todo. É um baita um narrador, pô. O cara tem sei lá quantos anos, né, cara? Mas não é o tipo de narração, não é o vocabulário, não é o brilho, é a vinheta, né, Rádio Globo, negócio. É cansativo isso que a gente gente José fala. Carlos Araújo, voltei, não sei o quê. Mas são estilos diferentes. E o rádio daqui é um rádio que tem uma proximidade com o rádio argentino, com o rádio uruguaio, né, uma narração mais sóbria, mais seca, né? E o rádio do Rio lá é um rádio mais show, mais solto, né? Que são, acho que até o perfil do povo que faz, né? Rádio Mitre é uma loucura, dou a dica aí, Rádio Mitre, escutar um jogo lá é uma loucura. E eu tenho absoluta certeza, e posso até estar enganado, mas o pessoal de lá ouvindo a daqui vai achar estranho. Mesma também. coisa, vou dizer, os caras é muito Porque é uma questão de costume, cultural. É uma questão cultural, acho que ouvir rádio é cultural. Mas tem um detalhe que o Kleber pode corroborar, o rádio nosso, eu acho que é muito respeitado, né, Kleber? Fora... O pessoal respeita, eu acho muito, a Rádio Gaúcha, as rádios daqui, a Rádio Guaíba, mesmo hoje na fase que a Guaíba está, que eu acho que só existe por causa da Record, que está por trás, respeito muito as nossas rádios aqui.
Mas são duas enormes São grifes, potências, né? né? O que a Guaíba faz uma Copa em 58, imagina. Pô, imagina, 58, História. tu fazer rádio já era difícil, fazer uma Copa do Mundo, então é uma pioneira. E montou a estrutura espetacular na seleção brasileira, onde ia tinha a Guaíba. E essa é uma questão que transforma a Gaúcha, né? Porque quando eu chego na Gaúcha e tem essa história do Pedro, do Macedo, do Kleber na coordenação, o Macedo, uma das primeiras ideias do Macedo, que era repórter, disse, cara, a gente não faz seleção brasileira, a gente não viaja para fazer seleção brasileira, a gente tem que fazer os grandes eventos, a gente tem que acompanhar a seleção brasileira, a gente tem que fazer a Olimpíada, e aí começa esse projeto, né? Antes tinha aquela Gaúcha história com a seleção. de acompanhar o Ayrton Senna na Fórmula 1, no grande momento do Ayrton Senna. Quando eu cheguei, o Roberto Brauner era o narrador da Fórmula 1, só que comercialmente era muito caro e os patrocinadores não vinham, né? Então foi um projeto que ficou meio que capenga, né? Mas o Macedo e o Pedro, né, agilizou comercialmente. O Macedo veio com a ideia e o Pedro agilizou comercialmente que a Gaúcha estivesse em todos os jogos da seleção brasileira. Isso dá uma força para a marca impressionante. E nesse meio tempo, a Gaúcha começa a ter essas ações, essas iniciativas de reforçar a marca, de ter a presença nos grandes eventos, e as rádios do centro do país começam a entrar em crise, né? Porque hoje não tem mais Rádio Globo do Rio nem de São Paulo, né? É CBN, né? Não tinha mais audiência, eles não foram para o FM, eles não se transformaram, né? Eles não entraram na internet, perderam tempo, perderam espaço, perderam patrocinadores e se inviabilizaram. E a Gaúcha e a Itatiaia viveram assim um período espetacular de crescimento, foram rádios parceiras em Olimpíada, em Copa do Mundo, então negociavam direitos juntos. E lá do norte é a Verdes Mares, né? É Verdes Mares, de Verdes Fortaleza. Mares. O rádio do Pará também é muito legal, né? De fazer Copa do Mundo e com estilo bacana também, porque eles pegaram esse tempero do Rio de Janeiro, também é uma rádio legal de ouvir, né? E aqui o Sul tem o Paraná é uma rádio parecida com o do Rio Grande do Sul, né? A gente tem referência também pelo estilo e também pelo investimento que as rádios fizeram. Primeiro a Guaíba, né? Até os anos, até a saída do Ranzolin, né? Até 83 por aí, e depois a Gaúcha. Meneghete, nunca foste em ti? Não. Ô Meneghete, sabe, eu tenho uma intuição, sabe, eu tenho umas coisas, tá, Kleber? Tu vai lembrar. Eu ainda... Aliás, deixa eu te contar, nesse período aí que eu saí da Gaúcha, o Cristiano Silva, que é um dos melhores operadores que tem, né? O Cristiano com o Cristiano Cardoso ninguém fica nervoso, né? Ele resolve todos os problemas, né? Ele disse, tu vai trabalhar com a gente. Eu disse, trabalhar com a gente aonde, né? Eu disse, aqui na Band. Eu disse, como assim? Eu disse, o Meneghete está montando um time. Aí eu disse, acho que não procede essa tua informação. E aí o Meneghete contrata o Sinote, o Luiz Henrique Benfica, né? Faz o time que, né? Essa nova safra aí da Band. Mas não falou comigo. Mas vou te ver. Mas eu tenho uma intuição que logo, eu acho que o Kleber vai estar. Não que não esteja bem, eu acho que está seguindo bem, mas eu acho que. Não sei. Estou com esse cutuco aí. Alguma mais aí, não? Porque eu já estou satisfeito demais essa história, né? Do rádio, demais. Foi muito bom a gente conversando aqui e tu falando assim, cara, eu não sei sobre o que vocês estão falando. A parte do AM ali eu boiei total. Mas tu sabe que as pessoas não têm a referência. Eu vivi a vida toda ouvindo rádio, né, cara? Eu não sei como meu pai tinha um rádio em Ijuí, que ele ouvia a Guaíba dos anos 70 com som local. Então a gente se criou ouvindo, ele fazia os relatórios dele ouvindo futebol. A gente está produzindo aquele documentário sobre o Everal, do jogo de 72, Seleção Gaúcha e Seleção Brasileira, que é o maior jogo da história do 3-3? Do futebol gaúcho, né? Eu me lembro de estar ouvindo aquele jogo. Então, olha só, de 72 a gente tem a memória dessa coisa. Então, a gente tem uma relação com o rádio de muito tempo, né? Pela força, pela qualidade do. E a internet, graças a Deus, o cara falava que ia matar o rádio, a internet potencializou o rádio de uma forma que eu consigo hoje ouvir todas as rádios aí de qualquer lugar do planeta. E com esse cara aqui demais, então, Kleber. Valeu? 100%, muito demais obrigado. Demais a gente mesmo. agradece, de verdade. Uma simples e singela homenagem a esse grande cara que muito serviço prestou pra gente, segue prestando ainda, mas muita informação tu deu que me ajudou. Foda, vai daí alguma coisinha aí? Cara, eu só quero agradecer mesmo, de verdade. Eu acho que aulas, né? Aulas, muita história, muita coisa vivenciada. Eu peguei aqui a escalação de 2008 das Olimpíadas, mas é tão ruim que eu prefiro nem falar muito sobre. Quem é o goleiro só?
O goleiro era o Diego Alves. Mas começamos bem. Não, eu não acho o Diego Alves. O Diego Alves é igual o Vinho, ele ficou melhor, mais velho. Nas Olimpíadas ele tinha seus 23, Ah, não, tu 24 tem a anos. escalação, vamos terminar. Vamos É, eu terminar tenho, com eu essa tenho, escalação. eu tenho curioso. os relacionados aqui, ó. Deixa eu pegar os relacionados aqui. Vamos lá, os relacionados. Ó, o Diego Alves, Tá? o Rafinha, lateral direito. Não dá pra dizer que não é ruim. Alex Silva, que era do São Paulo. Careca aquele, cabeça. Aham. O Thiago Silva, ainda no Fluminense. Que dizem que joga demais, mas nunca achei tudo isso. O Hernanes, do São Paulo. O Pastor, O Marcelo, no Real Madrid. Recém-chegaram no Real Madrid, acho, em esse 2008. joga bola. Anderson. Anderson, nosso? Anderson. Anderson, um Anderson beijo, no Anderson. United. Vamos trazer ele aí. O Lucas, que agora está no Grêmio. Alexandre Pato e Ronaldinho Gaúcho, ambos no Milan. O Ramires estava no Cruzeiro ainda. O Renan, goleiro do Inter. Ah, nesse aí não precisava. O Wilsinho, que era do Shakhtar. São Paulo aquele, né, cara? Aham. O Cabelinho Breno, pouquinho. Bayern de Munique, zagueiro. Cara, o Breno tem uma observação. O Kleber vai lembrar melhor que nós. Aquele fato que ele morava na Alemanha e pegou fogo na casa que ele morava. Cara, a partir deste momento, acabou a carreira dele, né? Sim. E esses dias num podcast lá, eu acho que era o Charla 10, lá um podcast do Rio, sobre futebol, um colega que teve com ele contou esse fato. Depois disso, até as próprias pessoas, os empresários, pessoas do futebol, deixaram ele solitário. Não sei onde anda esse jogador hoje. Tem outro jogador que, por causa de uma falha da televisão, uma falha da Globo, e a Globo bate no peito e diz que foi uma falha mesmo, que a carreira dele acabou, que foi o goleiro Silas. Não lembro se é Silas o nome dele. Era o goleiro que jogou no Sidão. Que foi negócio no Melhor em Campo? Foi o melhor em campo. Ele para quem não sabe disso, ele foi eleito, ele jogou muito mal a partida, na verdade, ele jogava pelo São Paulo, e aí tinha o melhor em campo da Globo, e aí era o voto da torcida, era só o voto da torcida. E a torcida, para sacanear, deu para ele o E ele tinha título. falhado no jogo, E né? ele falhou muito. O Galvão pediu desculpas no Bem Amigos depois. E daí depois eles mudaram a sistemática de votação, daí era a torcida e era os comentaristas também, para não ficar só a torcida. E depois disso ele não foi visto mais, e eu lembro que em 2021 eu estava fazendo show com o Gil Lisboa lá em Concórdia, e ele estava no mesmo hotel que a gente, que ele estava sendo anunciado pelo time do Concórdia para jogar o Catarinense. São jogadores, mais um jogador que tipo era um bom goleiro, pelo menos se formou como bom goleiro, mas por um detalhe... Tinha umas joinhas nessa seleção de 2008, né, Cleber? E o técnico era o Dunga, né? O técnico era o Dunga. Tinha também o Diego Ribas, Thiago Neves, quando estava no Fluminense ainda, Só tinha coitado. Rafael Sobis no Betis e o Jô, que estava no City. Mas tinha... Imagina a festa que fizeram lá, É hein? por isso que não jo- ganharam. É por isso que não ganharam. O jogo não era legal, mas a resenha... Jô, resenha Thiago boa. Neves e Ronaldinho Mas Gaúcho. tu tá louco, Que? velho. Na China. E o Anderson? Na China. Mas fizeram um estrago lá. Já era. Fizeram Tu lembra tudo desse daí. jogador do que a gente comentou lá do Bayern? Do Breno? Sim. Zagueiro, acho que Esse episódio é muito complicado de entender e entender, né? explicar. ia explicar, cara. explicar. Tá mal contado até hoje, mas... E era um tremendo jogador. tremendo jogador, com uma baita de uma carreira, pô, indo para um baita de um time, jogando na Europa, tudo que os caras sonham, né? E seleção, né? Tava aqui, ó. Tava no caminho, Demais, tava no Tanezinho. radar do Dunga. Valeu, eu fico Tamo feliz, junto. cara. Obrigado, Deus, obrigado, telespectador. Deixa teu like, te inscreve no canal. Fazer isso aqui é maravilhoso, né, cara? Vem aqui, a gente homenageia as pessoas e sai daqui. Cara, hoje eu vou dormir 3 da manhã, adrenalizada, de sair daqui com tanta coisa boa. E Foda. te inscreve, vem com a gente, compartilha, joga nos grupos do WhatsApp e deixa o like, porque o YouTube, né, entende que o Entende que o conteúdo conteúdo é legal, e a gente precisa. espalha. O nosso chefe é o algoritmo. Ele que determina o nosso salário. Tá? Beijo pra vocês. Tamo junto. Valeu, Kleber. Abraço. Valeu, e... obrigado. Olá, que